Então, bom dia a todos. Vamos lá, começando um bate-papo numa manhã fria. Vamos ver se o pessoal está entrando, confirmar aqui. Como é que vocês estão, gente? Para mim é uma grande honra ter sido convidado a participar desse bate-papo. Deixa eu acertar um pouquinho a câmera aqui do 10 em 1. Objetivo bastante nobre, né, quando a gente fala em mudança de vida, mudança de planejamento. O aspecto financeiro com certeza é o mais desafiador, porque os sonhos são ilimitados e a gente tem que ter um norte a seguir. Então vamos lá, vamos ver se está tudo em ordem. Estou vendo aqui os comentários aparecendo. Francisco Freitas, Alex Silva, Andresa Lagman. Tá aí, sinal que nós estamos no ar. Bom dia para todo mundo. Para mim, desculpem, a voz deve estar um pouco grossa. Normalmente eu durmo mais tarde, acordo mais cedo, meus eventos normalmente vão até tarde da noite, então vai um tempinho para a voz amaciar aqui, mas enfim. A Eva Francisca, Peterson Justus, galera toda aqui entrando, pô, tem bastante gente, hein? Bom estar com vocês, gente. Meu objetivo nesse breve momento, nesse breve e nobre momento que me concederam para falar aos participantes do 10 em 1, é não dar dicas para vocês, porque vocês têm uma missão bastante importante aí de fazer um projeto de 10 anos acontecer em um ano, né? Então é muito importante que eu traga para vocês uma forma de pensar, um passo a passo que traduz a essência do conteúdo que eu trabalho no meu curso, que eu trabalho na minha estratégia, que eu trabalhava nas consultorias quando eu atendia 1 a 1, então hoje não é mais, não é que não é possível, né? A gente privilegia o tempo, tanto meu quanto das pessoas, então o trabalho online funciona um pouco melhor, e aí eu quero passar para vocês uma estratégia. Acredito que todos vocês foram convidados a ler o meu livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, não só meu maior best-seller, mas um livro que é muito transformador. Convido a todos a ter um print na tela, depois na hora de marcar, estou assistindo uma aula com o Gustavo Cerbasi, me marquem, tá? Eu vou procurar compartilhar com vocês também no meu Instagram. O Casais Inteligentes tem uma história muito interessante, que é um livro que eu escrevi lá em 2004, tá? Essa edição da Editora Sextante aqui é totalmente revisada, atualizada. Quem comprar o livro da Sextante no formato impresso ou digital vai ter um material aí adequado à vida financeira que a gente está vivendo hoje. Mas a história interessante por trás do Casais Inteligentes é que eu já tinha um outro livro no mercado, um livro que resumia a minha forma de pensar, chamado Dinheiro, os Segredos de Quem Tem. Hoje é o meu 4º maior best-seller, né? Eu tenho na ordem Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Investimentos Inteligentes, que está para ser ultrapassado pela Riqueza da Vida Simples, meu livro mais recente. E em 4º lugar, Dinheiro, os Segredos de Quem Tem. E eu já tinha o Dinheiro, os Segredos de Quem Tem lançado. Basicamente é um livro que resume a minha filosofia, também na edição da Editora Sextante está atualizado. E quando eu fui convidado a escrever sobre um tema, que era o tema mais perguntado pelos meus leitores, eu falei, editora, o tema mais perguntado é como lidar com o dinheiro a dois. Aí nasceu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, mas eu me sentia naquele momento um pouco, meio que intimidado a divulgar muito esse título. Por quê? Porque eu não me considerava um psicólogo, um especialista em casais. Eu era um especialista em finanças que dizia como discutir diferenças de pensamento quando as decisões eram conjuntas. E aí veio a estratégia do Casais Inteligentes. Eu não me considerando especialista, não fiz grande divulgação do livro. Toda a história dele, mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos, foi no boca a boca. Você não vê publicidade, você não vê campanha, você não vê outdoor. É um livro que, diante do reconhecimento do público, acabou crescendo no boca a boca e transformando a vida de muitas famílias. Como todos vocês leram o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, estão lendo, estão por ler, estão discutindo o livro, a minha ideia é trazer um pouco mais de essência do que eu construí nesses 22 anos de história, de 14 livros escritos, 22 anos de consultorias financeiras, de amadurecimento das ideias, de ver que muita gente que orienta sobre dinheiro, infelizmente, traz uma imaturidade no sentido de que, olha, vamos prosperar rápido, vamos prosperar com melhor investimento, vamos prosperar com uma dica, uma fórmula mágica que eu trouxe. Bom, não tem fórmula mágica. O que eu proponho para vocês é uma maneira de se organizarem, uma maneira de colocar em prática projetos que
estão para ser viabilizados. Basicamente, meu trabalho é fazer sonhos acontecerem de maneira consistente, não de maneira estatística, né? Olha, se você seguir por esse caminho, 20% das pessoas vão dar certo. Não, vamos construir de maneira consistente. E o que eu preparei para vocês foi uma apresentação que eu vou passar aqui, num passo a passo, que, repito, não é um conjunto de dicas, é uma forma de pensar que, se vocês conseguirem absorver, conseguirem colocar em prática, vai fazer com que 10 anos aconteçam em um, que talvez um projeto de 6 meses aconteça em um mês, que talvez um projeto de mudança de vida, que talvez na sua cabeça esteja pedindo anos de esforço, de repente, com a devida organização, você consegue colocar em prática em algumas semanas, talvez alguns poucos meses. Vamos falar da essência de um bom planejamento. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, vai dar certinho aqui, compartilhar. Vamos lá, janelinha aqui, vamos ver se dá certo. Imagino que vocês estão vendo, por favor, alguém me avise se tiver algum problema, mas estou compartilhando com vocês o sistema de inteligência financeira, que é a essência do meu trabalho, escolhas inteligentes para o seu bolso e sua vida, porque eu não quero trazer para vocês apenas a eficiência financeira, eu não quero trazer para vocês apenas a melhor carteira de investimentos, eu quero mostrar para vocês como que um bom equilíbrio financeiro impacta diretamente a sua qualidade de vida, diretamente a sua forma de pensar. Então, vamos lá. Basicamente, a essência de tudo aqui é a gente entender que o equilíbrio é o centro das escolhas. Nós temos que entender que, se eu fizer uma escolha de investimento muito ousada, que me coloque num status de ansiedade, que me coloque numa condição de talvez perder o sono, talvez de ter que dedicar mais energia para esse investimento do que para a carreira que eu tanto prezo. Se eu perder o equilíbrio, de nada adianta eu estar fazendo bolhas. Então, o equilíbrio sempre vai ser o centro das nossas estratégias. Pensando no equilíbrio, vamos entender do problema mais frequente, talvez não seja o problema da maioria de vocês, que estão podendo fazer um curso de qualidade, que estão podendo se dedicar a um projeto de transformação de vida, mas com certeza, entre todos que estão me assistindo aqui, existe uma dificuldade de conseguir manter o caixa em dia. Puxa, coloquei em prática aqui um projeto de fazer um curso, coloquei em prática um projeto de fazer uma viagem, coloquei em prática um projeto de, realizar um pequeno plano pessoal, e isso me desequilibrou. Onde está o dinheiro? Muita gente tem a ilusão de que quando o caixa está em baixa, quando o dinheiro está faltando, normalmente o que aconteceu é que se gastou mais do que deveria. E eu, felizmente, tenho a boa notícia para trazer para vocês, que nem sempre o caixa em baixa significa que você gastou mais do que você ganhou. Muitas vezes o dinheiro que está faltando, ele foi alocado de uma maneira errada, mas está para ser utilizado em algum momento. Eu vou dar um exemplo, que não vou precisar nem colocar muitas palavras, mas com uma imagem eu vou explicar para vocês onde pode estar o dinheiro que falta para muitas famílias. Aqui é a foto de um casal, a gente vê pelo semblante deles um casal orgulhoso da sua despensa, orgulhosos de estarem preparados para um furacão, preparados para uma extensão da pandemia, preparados para receber pessoas no fim de semana em casa, uma despensa bastante robusta. E até lá no alto você vê o que foi um dos símbolos do começo da pandemia, né, o papel higiênico ali na foto. Muitas vezes o dinheiro que está ali faltando na conta não foi gasto, ele foi alocado de uma maneira equivocada. Por exemplo, se você tem o hábito de gastar um certo valor do mês, e todo mês você entra no vermelho e vê lá que, puxa, de novo, estão faltando R$300 na minha conta. Volta no mês seguinte, recebe dinheiro, está faltando 290 no outro mês, está faltando 310 no outro mês, está faltando 250 no outro mês. Aparentemente você gasta em torno de R$300 a mais do que você ganha. Isso não é verdade, tá? Porque se você gastasse mais do que você ganha, você teria, por exemplo, um default, né, um desequilíbrio de R$300 no mês. No outro mês você começou com 3.000 negativo, tem que ter pelo menos 600 negativo no fim do mês, mais juros. 900 no outro, 1.200 no outro, 1.500 no outro, você tem que ter um efeito cumulativo. Se não tem efeito cumulativo, você tem um problema de fluxo de caixa. E aí, essa foto explica que muitas vezes, se você, ao perceber que o dinheiro está faltando, se você parar e for verificar quanto você tem na sua despensa, pode ser que os R$300 que estão faltando na conta estão lá parados no armário,
e que você vai usar em algum momento nos próximos 10, 15 dias. Isso está certo? Não, não está certo, porque aparentemente você fez uma compra no atacado, você aproveitou um desconto, você comprou em quantidade, mas boa parte desse desconto pode estar sendo perdido nos juros do cheque especial. Perdido no tempo que você tem que dedicar para se organizar porque não conseguiu pagar uma conta. Então, na maioria dos casos, eu posso dizer que em 8 em cada 10 casos, o dinheiro que está faltando não é resultado de ganhar menos que gasta ou gastar mais do que ganha, mas sim de pura desorganização. Você está tentando ganhar tempo e ao tentar ganhar tempo está comprando coisas que ficam paradas no armário, o dinheiro falta na conta e você paga juros por isso. Vale para dispensa, vale para roupas que você vai usar no futuro, vale para cursos online que você fez e não assistiu, não aproveitou, né, que você tem um prazo para assistir. Então, cuidado, porque muitas vezes o dinheiro que está faltando vai lhe custar mais caro na forma de juros. E aí eu tenho que trazer para você um primeiro convite, em termos, um primeiro pilar do nosso modelo de transformação, que é aumentar a rotatividade. O que é aumentar a rotatividade? Comprar com mais frequência. Em vez de eu ir ao mercado e fazer uma compra de R$1.000, eu vou ao mercado, ou vou entrar na minha compra online e vou fazer uma compra de R$300 para essa semana. Na outra semana eu compro uma outra de R$300. Isso vai fazer com que você talvez não economize no valor da compra, mas que você consiga manter um fluxo de caixa mais disciplinado. No passado, a gente dizia que ir ao mercado com mais frequência significava um custo. Eu vou tirar o carro da garagem, eu vou gastar gasolina, eu vou perder tempo. Desculpa, gente, essa desculpa não existe mais, né? Hoje, se eu tiver um bom aplicativo do meu supermercado, do meu serviço de entregas, eu tenho até a última lista de compras para não perder tempo escolhendo produtos. É tudo muito otimizado. Se eu acho que tem um desconto que compro no atacado, né, o que acontece nas grandes cidades, puxa, hoje com grupos de WhatsApp, grupos das redes sociais, eu comunico com a família, gente, eu não vou uma vez por mês, agora eu vou uma vez por semana no Atacadão, no Atacarejo, no Sam's Club, e quem quiser dividir comigo uma compra, né, vou comprar mais barato. Então essa é a lógica da rotatividade, você comprar mais vezes para o dinheiro não faltar na conta, trabalhar com mais eficiência, mesmo para quem não tem problema de falta de dinheiro, é um dinheiro que pode estar aplicado e rendendo. A taxa Selic voltou a subir. Se voltou a subir, dinheiro aplicado por 10, 15, 20 dias, pode parecer bobagem, né? Dá uma fraçãozinha de rentabilidade. Imagine que a cada mês da sua vida, você deixa seu dinheiro aplicado 15 dias. Significa que se você aplica e resgata, você terá rentabilidade sobre metade da sua vida. Você terá construído um bom rendimento nessa aplicação. Então, maior rotatividade para o dinheiro aplicar no seu banco digital, na sua conta de pagamentos, enfim, não perder oportunidades. O segundo pilar do nosso modelo tem a ver com decisões equilibradas de curto prazo. Tem a ver com você entender, e essa é uma explicação que eu coloco no meu livro, não é o mais vendido, mas é com certeza o mais importante da minha biografia, que é o Como Organizar Sua Vida Financeira. Tá? Explicar que, muitas vezes, os meus planos de longo prazo e meus planos de médio prazo não funcionam porque minhas escolhas de curto prazo são desequilibradas. Basicamente, o que vocês estão vendo na tela aqui é uma comparação entre dois orçamentos bastante simplificados, tá? Se vocês forem ver dentro das caixinhas cinza, no topo tem lá, renda de 2.000, todas as despesas são fixas. Então, eu estou analisando o orçamento de uma família que ganha R$2.000 por mês e dividir os seus gastos em 4 partes, R$500 com moradia, 500 com transporte, 500 com escola, 500 com mercado. Sem entrar no mérito, puxa, está faltando saúde, está faltando outras coisas. Bom, é como essa família decidiu gastar o dinheiro dela, tá? Gastos fixos que não tem como ser mexidos, né? R$2.000 por mês. À direita, também eu tenho um orçamento de uma família que ganha R$2.000 por mês, só que decidiu ter um estilo de vida um pouco diferente. Tá vendo? Uma moradia um pouco mais simples, R$400 por mês, um transporte também um pouco mais simples ou mais criativo, R$400 por mês, uma educação, fala, puxa, mais simples, pode ser mais criativa, R$400 por mês em vez de 500 do vizinho. O que é uma educação mais simples, tá, para vocês entenderem? Vamos imaginar que eu, porque trabalho muito, prefira colocar meu filho numa escola período integral, porque na escola período integral ele tem práticas esportivas, tem laboratórios a mais, aprende um terceiro idioma. Eu poderia, por exemplo, trabalhar um pouco menos, né, ganhar um pouco menos e ter meu filho numa escola período semi-integral, então ganhando menos, optar por um estilo de vida mais simples. E por ele estar no período semi-integral, eu praticar um esporte com ele, eu ensinar um outro idioma com meu filho, eu
fazer experiências educacionais. Então, entenda que o mais simples não é mais pobre, tá? É aquele modelo em que eu demando mais tempo para ter o que outras pessoas talvez comprem com dinheiro. Vamos lá, já vou chegar na questão do lazer aqui na frente da direita, mas eu estou colocando aqui uma economia de 400 na moradia, 400 no transporte, 400 na educação. Estou considerando que no mesmo nível de renda as duas famílias ganham a mesma coisa. Então, aliás, ganha a mesma coisa e gasta a mesma coisa com o mercado, então R$500 gastos com o mercado. E essa família da direita que economizou R$100 em moradia, R$100 em transporte, sem educação, tem uma verba de R$300 para gastar com lazer e poupança. Aí eu coloco vocês para pensarem, né? Estou falando bastante, pensem nesses dois orçamentos, pensem qual seria o ideal para quem quer acelerar um projeto de transformação da sua vida, qual é o ideal para quem quer mudanças na sua vida. Pergunto de forma bem simples, qual que vocês consideram o modelo mais inteligente? Dados os 3, 4, 5 segundos para pensar, acho que muitos de vocês vão responder que é mais rica a família da direita, afinal aparece lá embaixo a palavra poupança, né? E acho que vocês estão diante de um ótimo exemplo de indução à resposta correta. Só que não é uma resposta tão fácil de ser alcançada assim, tá? Então, essa família da direita optou por ter um estilo de vida mais simples para poder gastar mais com lazer, para poder fazer uma poupança para a faculdade do Júnior, né? Vamos supor que a educação dele, por ser uma escola um pouco mais econômica, a família entende que tem que fazer uma poupança para a faculdade dele. Não considerem que a família da esquerda é mais pobre, tá? Porque existem argumentos para essa família dizer que é mais rica. Se eu gasto mais com moradia, eu posso ter uma casa mais confortável, mais segura, melhor posicionada em relação ao sol, né? Posso ter uma casa que precise de menos reformas, mais espaçosa, enfim, eu gasto mais com a moradia, eu vou pagar mais para a moradia. Se eu gasto mais com transporte, eu posso ter um carro mais novo, um carro mais seguro, ou se é um transporte que eu pago, né? Puxa, eu pego um transporte mais rápido para o trabalho, eu perco menos tempo, então por isso eu gasto mais. Então existem os argumentos por gastar mais, né? Puxa, meu filho está numa escola que está entre as 5 primeiras do Enem, então eu acho que não preciso nem fazer uma poupança para a faculdade dele. E se alguém questionar que essa família não tem lazer, eu posso dizer que minha família tem um lazer que não custa. Nós temos um campinho de futebol em frente à nossa casa e praticamos esporte criativo. Então, normalmente a família que fez escolhas um pouco mais abastadas, um pouco mais confortáveis, é uma família que não se sente prejudicada por escolhas que deixou de fazer. Mas eu consigo, com um pouquinho de reflexão, entender nitidamente qual família é mais rica, qual família é mais pobre. Só que essa percepção não virá do cenário planejado, porque o cenário planejado sempre é um cenário de escolhas que foram ponderadas, escolhas baseadas nos valores de cada um, né? Alguns privilegiam uma escola mais consistente, mais cara no curto prazo, para não ter que pagar a faculdade, outros abrem mão dessa educação mais cara para poder, mas em troca disso, se sentem na necessidade de fazer uma certa reserva para a faculdade do filho. No cenário planejado, eu não consigo dizer quem é mais rico ou mais pobre. Eu vou precisar de um cenário não planejado, vou precisar de um imprevisto para entender quem está equivocado. E aqui eu vou trazer um imprevisto para vocês. Imagine que ambas as famílias, aqui estou comparando dois orçamentos, né? Ambas as famílias têm um filho e o filho de ambas as famílias, os filhos de ambas as famílias fiquem doentes porque foi uma razão qualquer. Sei lá, foi nadar na piscina, no lago, no riacho. A mãe falou que estava esfriando, chegando na frente fria, como chegou hoje aqui em São Paulo, está frio para Dedéu, mas o filho não saiu com a toalha e pegou uma infecção no ouvido. Então, foram ao médico, vocês viram que uma família tem plano de saúde aqui, e o médico recomendou tomar um remédio que, apesar do SUS oferecer um medicamento lá, é um tratamento que demora 15 dias para sarar, e o médico recomenda um tratamento um pouco mais rápido, afinal é criança, não aguenta sentir dor, enfim. Essa família tem que gastar R$100 com medicamento. E aí a pergunta é, de onde saem R$100 do orçamento da esquerda? Né? Vamos lá, vamos colocar uma outra situação aqui. Então, chega uma situação em que a família não tem outra solução a não ser fazer uma dívida, porque não consegue cortar moradia, né? Se a prestação de aluguel é um gasto fixo, não consegue cortar o transporte, porque é o gasto que tem para ir para o trabalho. Educação não consegue deixar de pagar, né? A lei protege o inadimplente, mas se você ficar inadimplente, no fim do ano a escola não aceita a rematrícula. Imaginar que a família vai tirar 20% do gasto de mercado é uma utopia. Então, essa família que tem um gasto muito fixo, automaticamente, diante do imprevisto, tem que lidar com uma dívida de R$100. E com essa dívida de R$100,
Bom, enfim, muita gente vê a dívida como um problema, né? Vamos entender a dívida não como, desculpe, como um problema nesse momento, mas como a solução de curtíssimo prazo de um problema que essa família criou, que foi o fato de ter um orçamento engessado. Se eu tenho um orçamento que não tem para o que ser cortado, eu vou ter que recorrer ao crédito. Esse crédito pode vir do banco, do cheque especial, de uma nova conta em banco digital que eu abro, né, que me dê algum crédito, pode ser o dinheiro emprestado de um amigo, de um pai, de um parente, enfim. O problema não é a dívida. Né? A dívida, na verdade, é a solução para o problema. Né? Ainda bem que eu tenho crédito. Porém, se essa dívida foge ao controle, ela vai crescer ao longo do tempo. Então, eu devo R$ 100 esse mês, no outro mês é R$ 100 mais juros, no outro mais juros ainda. Então, por um pequeno imprevisto de família, eu entro naquele conhecido efeito bola de neve, em que a situação foge ao controle. Quanto mais tempo eu deixo ela fugir ao controle, mais difícil é corrigir. A família da direita não passa pelo problema de entrar no efeito bola de neve, porque lembre-se que ela tinha R$ 300 de verba de lazer e poupança, e a gente vê aqui que desses 300, 100 puderam ser usados para comprar um medicamento. E aí, não vamos cultivar a ilusão de que, puxa, pôde comprar um medicamento, tá tudo bem. Não. Com certeza tem alguma frustração aqui. Vamos imaginar que essa família tem uma rotina de todos os meses ao cinema, todos os meses a um pesqueiro, por exemplo, tem uma tradição de família, porque o filho ficou doente e nesse mês não houve essa tradição. Conflitos vão acontecer, né? Poxa, família reunida em volta da mesa, mamãe e papai explicando para os irmãos, né, que a gente tem uma tradição, mas que essa tradição não vai ser cumprida nesse mês, todo mundo entende, né? Tudo bem a gente não ir ao cinema esse mês? E os irmãos vão falar, tudo bem, mamãe, tudo bem, uma ova, né? Pancada, porrada no Júnior que ficou doente, vai ter um desentendimento, porque é um desconforto de se perder um projeto de curto prazo, mas percebam que, passado esse desconforto, no mês seguinte, a família volta a ter os R$ 300 de lazer e poupança, a verba que tinha para manter o estilo de vida. Então, perceba como é diferente a consequência do imprevisto para a família que tem os gastos fixos, daquela família que tem os gastos mais flexíveis. Nós estamos falando de uma família que começa um efeito bola de neve que pode trazer muito sofrimento por meses, versus uma família que tem, vez ou outra, um pequeno desconforto pelos imprevistos, mas que consegue acomodar bem esses imprevistos. Isso é o que nós chamamos de resiliência. Com certeza, você que está fazendo o curso com o Pablo já ouviu falar de resiliência muitas vezes. A gente pode ter várias metáforas, né? Desde aquela metáfora física de um corpo que se comprime quando recupera a sua força, quando deixa de ser comprimido, ele recupera o formato original, enfim. Isso é resiliência financeira. Eu tenho um planejamento, um estilo de vida que vai levar pancada, que vai ter uma série de imprevistos, mas que vai estar sempre recuperando a sua condição original. Lembrando, né, que se essa família está guardando dinheiro para a faculdade do Júnior, talvez nos outros meses tenha que diluir um pequeno sacrifício, se vai ao cinema, vai levar pipoca de casa, enfim, mas alguma coisa tem que ser feita para acomodar. O fato é que o problema é muito menor para quem tem uma vida mais resiliente. Então, vamos colocar como o pilar do nosso modelo de construção de riqueza a resiliência. E aí, para vocês entenderem como se conquista a resiliência, vou colocar de forma muito simples. Se eu tiver gastos fixos menores e mais gastos variáveis, se eu comprar menos a prazo, eu vou ter mais resiliência. Como fazer isso? Bom, eu posso, por exemplo, em vez de comprar um carro mais caro, comprar um carro não tão caro, mas compensar essa compra mais econômica com um gasto maior com experiências. Então tem gente que vai preferir ter um carro sofisticado por status na garagem, deixar parado na porta de casa lá para os vizinhos verem, mesmo que quase não consiga pôr gasolina, enquanto outras pessoas vão preferir ter um carro um pouco mais simples, mas viajar muito com esse carro. Né? Mesma coisa, uma viagem de férias. Puxa, eu vou postar no meu Instagram que eu estou indo para as Maldivas, que eu estou indo para a Grécia. Né? O cara está postando umas fotos lindas e comendo miojo lá no quarto do hotel. Caramba, de repente, se eu pegar um pacote para os Lençóis Maranhenses e pegar o melhor hotel, a melhor experiência, um sobrevoo sobre os Lençóis, vou ter férias muito mais bem aproveitadas, muito mais interessantes do que simplesmente ostentar. Então, cuidado, porque às vezes aquele gasto maior do que cabe no seu orçamento pode fazer com que o aproveitamento do gasto seja muito menos interessante. Então, resiliência significa reduzir o gasto fixo para que você tenha mais gastos variáveis. De forma bem simples, em vez de você ter aquela
aquele grande apartamento, aquela grande casa com área gourmet, talvez vou ter um apartamento um pouco mais inteligente, um flat, e gastar muito com um restaurante, talvez com aluguel de espaço para reunir os amigos, né, para ter uma vida muito mais interessante. Aconteceu um problema, eu cancelo um projeto da semana que vem, postergo por um mês, e isso não vai ter maiores consequências na minha vida. Né? Se eu tiver um gasto fixo, né, se eu tiver um desequilíbrio no orçamento, uma perda de renda, como tivemos na pandemia, com uma situação de gasto fixo, simplesmente eu não consigo reduzir meu estilo de vida, eu vou provavelmente me endividar muito rapidamente. Tá? Então, relembrando, eu vou falar de 5 pontos, falei de rotatividade e resiliência, vamos para o terceiro ponto. Pois aqui um exemplo, acho que é muito fácil de entender. Se eu preciso economizar, se eu preciso reduzir o meu custo de vida, eu preciso entender do que eu posso abrir mão. Já dei alguns exemplos, eu posso simplificar minha vida para preferir gastos variáveis, mas na hora de pensar em abrir mão de alguma coisa, né, estou falando de um conceito econômico chamado de trade-off, né, é quando eu tenho que ponderar por 2 caminhos interessantes, estou falando de quem tem alguma liberdade de escolha, quem não tem, talvez tenha que esquecer todo investimento em sonhos e projetos, investir mais na sua carreira, no seu conhecimento, na transformação da sua renda, mas enfim, quando você pode escolher por caminhos, compre uma casa maior ou uma casa menor, faça uma viagem para a Grécia ou uma viagem para a Praia Grande, vou comprar um carro esportivo de R$1 milhão, vou comprar um carro de R$200 mil, enfim, quando você pode fazer escolhas, nós temos que pensar na ordem dessas escolhas, né? A partir do momento que, se eu ganho 100 mil por mês, ou 10 mil por mês, ou 1.000 por mês, o tipo de erro que eu posso cometer é o mesmo, independentemente da renda. Não adianta eu ganhar mais, que se eu não souber escolher as minhas prioridades na forma correta, eu vou fazer com que uma grande renda se transforme num grande problema. Então, vou colocar qual que é a forma tradicional das pessoas escolherem, tomarem suas decisões de investimento, de consumo. Então, na renda, vou definir quais são meus gastos básicos. Bom, eu ganho 10 mil, 10 mil, eu vou gastar 30%, 35% com moradia, né, até uns 3.500 por mês entre aluguel e condomínio, gastar mais uns 1.500, 2.000 por mês com carro, entre prestação e combustível, mais uns 1.000 e poucos por mês com plano de saúde, mais uns... Bom, é assim que as pessoas pensam. Tá? Então, compõem o estilo de vida a partir do quanto ganham, torcendo para que aquilo que elas imaginam que vai sobrar de dinheiro seja suficiente para investir. Torcendo também para que elas consigam investir, de repente pintam um 13º, um bônus, alguma coisa que estão planejando, e consigam praticar algum luxo. Né? Então, puxa, se eu gastar como eu estou imaginando, se eu investir aquilo que eu estou planejando e ainda ganhar um 13º, um bônus, eu ter um sucesso no meu negócio, eu vou fazer uma viagem, eu vou trocar de carro, eu vou presentear a pessoa que eu amo. É assim que 92, antigamente era um percentual maior, tá? Felizmente a educação financeira está avançando, mas era assim, hoje é assim que 92, 93% das pessoas pensam, do quanto ganham, montam o seu custo de vida. Está errado, tá? Infelizmente está errado, e o que nós temos que fazer é inverter a ordem das escolhas. A partir do momento que eu sei o quanto eu ganho, mesmo para quem não sabe o quanto ganha, tá? Tem gente que tem um contra-cheque e sabe para pingar no fim do mês 10 mil reais, 15 mil reais. Tem gente que trabalha, profissional liberal, médico, né? Trabalha por hora, mas ao olhar a agenda tem uma ideia muito boa de quanto terá de renda no fim do mês. Então, sabendo ou estimando qual será a minha renda no fim do mês, em vez de definir meu gasto básico, eu tenho que começar a priorizar meus sonhos. Sim, meus sonhos, meus objetivos. Eu quero transformar minha vida em um ano, tudo aquilo que eu gostaria de fazer em 10, eu preciso entender o que é importante, o que seria importante nesses 10 anos. E o que é importante, gente? É ter um bom carro, ter uma boa casa? Não, cuidado. Né? Acho que a melhor forma de pensar, eu poderia falar horas sobre isso, mas acho que a melhor forma de entender o que é importante para você é você se imaginar perto do fim da vida e imaginar do que você teve orgulho no tempo que passou. Você vai ter orgulho de um negócio que você montou, você vai ter orgulho de uma grande viagem que você fez, de uma grande celebração, de ter reunido amigos no momento importante da sua vida. Lembre-se que a construção de sonhos está muito associada à ideia de celebrar, de conquistar. Se eu focar meus gastos na ideia de simplesmente cumprir uma rotina, a rotina de pagar contas, a rotina do plano de saúde, a rotina da moradia, dificilmente eu vou estar lá no meu leito de morte lembrando, nossa, mas que saudade, que momento bom, aqueles anos 80 em que eu tinha uma Belina, né, que eu tinha aquele carro sensacional. Não, você vai lembrar da viagem que você fez com o carro, talvez você nem lembre qual era o modelo do carro. Então, construção de sonhos é o mais importante, sim, porque é o que vai dar significado para a sua vida. Então, da sua renda,
você vai fazer uma conta de quanto você precisa para viabilizar os seus sonhos. Com o que sobra, você vai não definir os gastos básicos, mas a qualidade de vida, porque acho que construção de sonhos tem um quê de sacrifício, de esforço, de necessidade de motivação. Você não vai ser motivado estando em dia com o seu plano de saúde, estando em dia com a prestação do carro. Você vai estar motivado com uma vida de experiências. Então, além de eu reservar o dinheiro para realizar grandes projetos, eu tenho que separar uma parte do meu dinheiro para ter uma vida recompensadora, praticar o meu esporte, encontrar os meus amigos, viajar para visitar pessoas que eu amo, fazer os cursos que eu quero fazer, enfim, me sentir recompensado. Quando eu me sinto recompensado, eu vou ter motivação, eu vou ter energia para alimentar a disciplina. As pessoas não nascem disciplinadas, tá, gente? Quando eu sou uma pessoa motivada, eu vou ter mais disciplina para continuar alcançando meus sonhos. Uma vez definida a verba para a construção dos sonhos, uma vez definida a verba para a qualidade de vida, o que sobra é para pagar a burocracia, que lá na coluna da esquerda eu chamei de gasto básico. Mas é o que eu preciso ter. Eu preciso ter moradia, eu preciso ter proteção para minha saúde, eu preciso ter alimentação, eu preciso ter transporte. Só que isso tem que ser consequência da construção de sonhos. Olhando para a tela, acho que tem que ficar claro para vocês que quando eu priorizo essa forma da direita de organizar meu orçamento, eu provavelmente vou ter uma vida mais simples, né? Puxa, mas aí vai sobrar pouco para a casa que eu quero ter. Perfeito. Vai ser uma casa mais simples, mas com a certeza que você está realizando alguns projetos de curto, médio e longo prazo. E quanto mais projetos você realiza, mais energia você tem, mais motivado você é, provavelmente melhor você vai trabalhar, provavelmente você vai ter todo um gás para poder fazer crescer a sua renda e tirar algum tipo de atraso. Eu vou detalhar um pouco mais isso numa última reflexão que eu vou fazer mais para o fim da nossa fala, mas é importante entender que hoje você tem que romper com uma forma errada de fazer escolhas, que é aquela em que você define o seu estilo de vida a partir da renda. Não, você tem que definir seus sonhos a partir da renda e talvez moldar seu estilo de vida a partir dos seus sonhos. Aqui tem que ter uma certa quebra, né? E vamos dizer que a maior parte do meu trabalho, 80%, 90%, seja fazer essa ligação entre a situação A, em que você tem uma ordem das escolhas desequilibrada, para a situação B, em que você modelou uma vida e agora tem que ajustar uma série de aspectos no seu planejamento para poder seguir essa vida em que a construção de sonhos é prioridade. Mas na prática, quando eu falo dos pilares do nosso modelo de construção de riqueza, além da rotatividade, além da resiliência, ter uma estratégia para construir essa riqueza, para construir seus sonhos, é fundamental. E, repito, isso você tem que fazer com antecipação. Você tem que entender quais são seus sonhos, você tem que quantificar esses sonhos na forma de valor, tem que quantificar, ou tem que construir esse valor na forma de um cálculo financeiro. Quanto poupar por mês, durante quanto tempo, em qual investimento, para chegar naquela situação que eu tenho. Tá? Então, esse seria o terceiro ponto. Repito, vou reforçar um pouco mais a questão da simplificação do estilo de vida, tá? Vai fazer muito sentido para vocês. Vamos lá, para o nosso quarto ponto. Se a ideia é ter uma vida mais rica, se eu falei, para tudo, chega, daqui para frente eu não vou ficar mais patinando, eu vou ter uma vida de experiências, eu vou ter uma vida de muito orgulho do que eu faço. Como eu faço? Cara, já estou pagando minhas contas, já tenho minha casa, já tenho meu estilo de vida, né? Então, o que eu tenho que fazer para ter uma vida mais rica? Bom, a conta simples que a maioria das pessoas faz é no momento atual, na situação atual, que provavelmente é uma situação desequilibrada, de um gasto fixo maior do que o ideal, né, de pouca resiliência, a pessoa, nessa situação atual, ter um sonho que vai acontecer lá na frente. Pense em qualquer sonho, gente. Eu quero fazer uma viagem de balão, eu quero visitar a terra dos meus avós na Europa, eu quero assistir a final da Copa do Mundo no Catar, enfim, tem um sonho, tá? Você vai fazer uma cotação desse sonho, você vai entender quanto custa esse sonho, vai tentar poupar o dinheiro por mês para alcançar esse sonho e vai falar, nossa, tá foda, tá muito perto, eu quero me aposentar aos 65 anos, para aposentar aos 65 anos eu teria que poupar 50% da minha renda, eu não consigo. E as pessoas tendem a desistir dos seus sonhos porque o esforço parece muito grande. Bom, vamos lá. Qual que é a essência do meu trabalho de inteligência financeira? É entender que se você tem um projeto muito ambicioso lá na frente, se você faz a conta e percebe que esse projeto ambicioso está muito distante de ser alcançado, faz o seguinte, joga mais para frente esse sonho, mas já deixa de chamar de sonho. Faça as contas e veja em quanto tempo você consegue
concretizar esse objetivo, com que você consegue poupar, você não vai parar de trabalhar aos 65, vai trabalhar aos 70, ou aos 75, ou aos 80, ou aos 128 anos, não importa. Organize e comece a fazer aquilo que é viável nesse momento. Você já deve ter visto algum vídeo meu, ou no meu Instagram, no meu YouTube, em que eu falo que os sonhos não foram feitos para dar certo. Tem gente que fala, pô, você é um estúpido de falar um negócio desse, então nós vamos fracassar. Não. Quando eu monto um sonho, né, e está lá no meu sonho que virou objetivo ao ser calculado, que eu consigo me aposentar do jeito que eu gostaria, com uma renda de 30 mil por mês, com 128 anos de idade, eu não tenho que desistir desse projeto. Eu tenho que simplesmente começar a trabalhar esse projeto para ir melhorando esse projeto ao longo do tempo, encontrando caminhos melhores para diminuir o prazo que parecia muito longo. Bom, mas eu gostaria de dar uma volta ao mundo com os 50 anos de idade. E pelas minhas contas, só vou conseguir os 70. Vamos lá, comece o seu projeto Volta ao Mundo aos 70 anos. Tá? Você jogou um pouco mais para frente. A questão é que, se for preciso, jogue até um pouco mais para frente, mas acrescente no meio do caminho outros objetivos menores que têm a ver com esse objetivo maior. Por exemplo, eu quero me aposentar com 65 anos. Estou falando de 65, pô, é muito da minha geração, né, gente? Quero me aposentar com 45. Bom, você vai ver que não é possível, mas por quê? Falta rentabilidade. Então, bom, joga lá sua aposentadoria aos 55, aos 65, mas inclua como objetivo fazer um curso sobre investimentos, porque um elemento limitante aqui é a sua incapacidade de conseguir investimentos melhores. Inclua aqui no seu projeto uma maneira de aumentar a sua renda e acelerar seu ganho, por exemplo, para que você possa acelerar esse projeto todo. Vamos falar de algo um pouco mais simples, né? Falei da volta ao mundo aos 50 anos. Cara, propõe uma volta ao mundo aos 60 anos, mas se proponha até lá a viajar 1 ou 2 vezes por ano para lugares mais próximos. Por quê? Porque se você tem o objetivo de fazer uma viagem muito complexa aos 50 anos, mas nunca viajou, a chance desse seu objetivo dar errado é muito grande. Por quê? Você está subestimando custos, né? Vão aparecer outros no meio do caminho, você vai ver que, puxa, o esforço que você fez não é suficiente. Ou você vai no meio do caminho, já concretizando o objetivo, vai cair em erros que um viajante experiente não cai, vai ter, de repente, ter custos que você não teria, vai esquecer alguns seguros, vai ter algumas dores de cabeça. Quando você cria o hábito de viajar, você vai começar a ter umas manhas que viajantes frequentes têm. Que tem data certa para comprar passagem, que tem forma certa de comprar, talvez em grupo de atacado, talvez usando milhas, talvez participando de fóruns em que as pessoas trocam formas de viajar, que você tem um custo muito menor. Então, quando você tem uma expertise em viagem, gente, você, de repente, vai realizar aquele objetivo que, de repente, custava 200 mil reais, talvez por 50 mil, talvez por 60 mil. Quem me acompanha no Instagram viu que recentemente eu fiz uma divulgação de uma série de experiências que eu tive com a minha família, uma viagem muito simples, Serra da Mantiqueira, entre Minas e São Paulo. Mas, gente, uma viagem dessas 5 pessoas, ela sai caríssima quando você não tem experiência, mas quando você tem a manha de entrar em contato e falar, puxa, vou, enfim, indicar amigos, vou usar minhas milhas, vou fazer uma parceria com quem tem algumas atrações e conseguir desconto na atração porque eu fiquei no hotel que era parceiro, enfim. Quando você começa a colocar em prática algumas manhas de quem tem experiência, acaba custando muito menos. Então, aquele objetivo que parecia muito distante, ele começa a ficar cada vez mais perto. Acho que, para quem conhece minha história, eu alcancei minha independência financeira aos 31 anos de idade. Tem gente que fala, foi porque você escreveu o livro, foi porque você, enfim, deu mais aulas que os outros. O que aconteceu, gente? Que eu tinha um projeto de alcançar a independência financeira aos 41 anos de idade. Tá? Por que 41? Porque eu comecei a trabalhar com 26, comecei tarde, e eu queria fazer isso, alcançar o objetivo em 15 anos. O que aconteceu foi que no meio do caminho eu comecei a compartilhar com as pessoas minhas ideias de alcançar a independência financeira, e as pessoas quiseram mais informação, comecei a dar aula sobre o que eu tinha aprendido sobre o assunto, escrevi uma apostila, virou livro, enfim, as coisas foram acontecendo. E eu alcancei a minha independência financeira 5 anos depois de ter começado, não 15 anos. Por quê? Porque eu fui me envolvendo com aquele projeto e compartilhando com mais pessoas. Então, pensando que muitas pessoas têm pressa para realizar seus sonhos, e que eu sei que vocês querem realizar uma série de sonhos de 10 anos em um, eu acho que vocês não estão errados, mas a multiplicidade, a conexão entre esses sonhos é importante para que você aprenda, você adquira a manha de realizar
mais sonhos. E eu vou colocar aqui, além da rotatividade, além da resiliência, além da estratégia, a eficiência é uma parte importante dos seus sonhos. Quem já leu o livro Princípios do Rei Dalio, né, o Principle, fica muito claro que ele sugere que você sempre tem que colocar metas mais ambiciosas do que você acredita que pode alcançar. Por quê? Felizmente, nós somos inteligentes e temos que contar com a evolução da nossa inteligência nesse processo de alcance das nossas metas. Se a aposentadoria for simplesmente eu poupar o que eu consigo, pelo prazo que eu consigo, e não fizer mais nada em cima disso, eu vou ter a aposentadoria que eu consigo hoje, não a aposentadoria que eu saberei construir ao longo dos próximos 5, 10, 15 anos. Tá? Então, a eficiência é parte do processo e ela tem que evoluir com a gente. Bom, e aí, depois de falar de rotatividade, resiliência, estratégia e eficiência, imagino que todos vocês que estão me ouvindo querem entender um pouco mais sobre investimentos, né? E eu tenho um livro que eu considero o mais importante do mercado sobre esse assunto, tá? Esse autoelogio é uma coisa que pega mal pra caramba, né? Mas eu leio muito sobre esse assunto, eu vejo muita gente que ou dá informações específicas sobre um único mercado, que não conectam com o financeiro pessoal, ou livros que são muito superficiais nesse quesito de orientar para uma estratégia, chamar todo mundo para ver do precipício, de repente, quando começa a desmoronar o precipício, fala, gente, foi mal, desculpa, eu queria ter avisado antes, né, mas não deu tempo. Né? Então, eu trabalho uma estratégia consistente, eficiente de investimentos, nesse meio de investimentos inteligentes. E por isso, vocês vão ver que a minha forma de orientar investimentos ela é muito mais, vamos dizer, tranquila, muito mais passiva do que vocês costumam ver no mercado, com carteiras recomendadas, siga a minha carteira. Gente, é muito mais simples do que muita gente está perseguindo, tá? O investimento consistente é um investimento em que você primeiro protege o presente. Reserva de emergências, sim, é uma reserva que você tem que colocar numa renda fixa simples, num fundo DI, num CDB. É um dinheiro que você está separando não para ter rendimento, mas para ter proteção diante do imprevisto. Lembra do que eu falei da resiliência agora há pouco? Né, que você tem que ter um orçamento talvez com menos custo fixo, a gente fala, pô, mas aí não vai sobrar nada. Não, de repente você pode ter um orçamento mais engessado, sim, uma casa um pouco melhor, um carro um pouco melhor, desde que você tenha uma boa reserva de emergências. E se acontecer um imprevisto, você vai tirar tranquilamente o dinheiro da reserva de emergências. No começo da pandemia, meus alunos tiveram uma perda de patrimônio, né, estavam investindo, todo aluno que é bem orientado tem uma parte da sua carteira em renda variável, mas eles vieram em massa me agradecer ao fato de que o que estava encolhendo era uma parte de renda variável, que era um projeto de longo prazo, entenderam que ali era um momento de rebalanceamento de carteira, é um conceito que, infelizmente, não vai dar tempo da gente discutir nesse nosso breve papo, mas que pode entrar, não vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês, explico daqui a pouquinho, tá? Mas a questão é que o rebalanceamento era viável para projetos de longo prazo, ou seja, caiu a bolsa, é a grande chance de você comprar muito da bolsa para realizar grandes sonhos a médio e longo prazo, mas eles agradeciam o fato de que, puxa, um aluno perdeu o emprego, o outro perdeu uma parte da renda, o outro teve seu negócio fechado e tinha lá uma reserva para poder lidar com a sua situação financeira por 6, 7, 8 meses. Então, quanto mais engessadas forem suas finanças, maior tem que ser sua reserva de emergências. Quanto menor a sua empregabilidade, quanto menor a sua capacidade de repor renda, caso perca o seu trabalho, maior deve ser a reserva de emergências. Somente depois de formar a reserva de emergências, que, repito, tem que estar num bom produto de renda fixa, conhecido, papai e mamãe, né, é o melhor produto que o mercado te oferece, que seu banco te oferece. Seu banco não, tá, gente? Pesquise bem, porque há uma diferença muito grande entre rendimento de CDBs e fundos de bancos de investimento versus aqueles de bancos tradicionais, cooperativas. Mas, colocou seu dinheiro na melhor renda fixa que você tem, o próximo passo, já que você assegurou o presente, agora é assegurar o futuro. Cuidado! Nesse momento, o Gustavo Cerbasi é muito mais conservador e 9 em cada 10 consultores, educadores, influenciadores financeiros, tá? Você vai ter que montar um plano para a sua previdência. Pode ser um plano de previdência ou pode ser uma carteira de investimentos que você esteja fazendo para a sua renda futura. Normalmente, carteira para renda futura é uma carteira chata. São fundos imobiliários, são ações que pagam dividendos, uma carteira de ações e renda fixa balanceada ali que você não vai trabalhar com frequência. Você não vai ficar olhando todo dia, né? Você tem uma estratégia que a cada mês, a cada 2 meses, você coloca um dinheiro a mais ali e você entende se está indo ou não no caminho certo, faz algumas contas, enfim. É um investimento que não toma tempo, que não demanda energia. A maioria das pessoas vai durante
boa parte dos próximos meses, lidar com esses dois tipos de investimentos, reserva de emergências e um plano para ter uma renda X no futuro. X pode ser 10 mil, pode ser 20 mil, pode ser 50 mil, 100 mil, enfim, depende do estilo de vida que você tem. Somente depois, repito, somente depois você está com a reserva de emergências pronta, completa. Sua reserva de emergência é quanto? 3 meses do seu gasto mensal? 6 meses? 8 meses? Depende da profissão de cada um. Quanto mais incerteza você tem, maior tem que ser a reserva. Depois que ela estiver pronta e depois que você estiver com aquela aplicação mensal que você tem que fazer para ter uma renda futura no seu projeto empreendedor, na sua carteira futura, é que você vai entrar para os investimentos chamados de maior risco. Cuidado com o conceito, tá? Porque quando fala de plano de previdência, tem ações, tem produtos de risco lá dentro, mas quando fala de investimento de risco, são aquelas apostas que você faz. Ah, eu vou comprar ações no IPO, uma empresa que está abrindo capital na bolsa, e eu aposto nela. Eu vou comprar bitcoins, eu vou investir num crowdfunding imobiliário, eu vou comprar, vou entrar em participação em uma startup, por exemplo. Tá? Esses investimentos de risco provavelmente terão a maior rentabilidade da sua carteira ao longo da sua vida. Só que você só vai entrar em investimentos de risco depois de assegurar que o seu presente está tranquilo com a reserva de emergências e assegurar que o seu futuro está tranquilo com seus projetos de previdência. Antes disso, você não mexe em ativos de alto risco. Tá? Por quê? Porque é isso que vai trazer para você a tranquilidade de poder operar ativos de risco, lidando com a volatilidade, com o sobe e desce do mercado, lidando com a ansiedade, sem colocar em jogo elementos que são mais importantes, tipo, estou investindo, sei que a perda parcial faz parte do jogo, mas não consigo pagar a escola do meu filho esse mês. Pô, tem alguma coisa muito errada quando você chega nesse ponto. Tá? Então, investimentos não podem interferir na qualidade da sua vida, não podem interferir na qualidade das suas escolhas. Tá? Então, muito cuidado para não confundir as coisas. E aqui eu vou dar um bom exemplo que conectar tudo que eu falei para vocês até agora, que é como que ficaria uma estratégia de uma pessoa que tem um negócio próprio. Pode ser um médico, pode ser um profissional liberal, pode ser um empresário, pode ser alguém do marketing digital. Vamos supor que você tenha um negócio. Né? Alguns anos atrás fazia mais sucesso marketing multinível, vendas diretas, né? Vamos supor que você tem um negócio, e aquele negócio é sua fonte de renda. Gente, se é sua fonte de renda, você tem que dar uma prioridade a esse negócio. Então, você tem que ter um plano estratégico, aqui não é finanças, tá? É um plano estratégico de quais investimentos você tem que fazer para o seu negócio continuar crescendo. Então, eu vou participar de um congresso, eu vou investir num vestuário, eu vou investir no marketing, criar uma página nas redes sociais. Monte uma lista das prioridades que você tem para o seu negócio ganhar dianteira em relação à concorrência, para o seu negócio se fortalecer, para a sua clínica médica, por exemplo, ganhar reputação perante o público. Estime os valores desses investimentos que você tem que fazer, identifique quanto que você teria que poupar ou injetar de recursos nesse negócio regularmente. Aqui você tem um plano estratégico. Montado o plano estratégico, que é essa etapa 1, você vai para a etapa 2, montar as finanças do negócio. Bom, você tem um trabalho, você tem uma empresa, né, que tem receita, você tira os custos e despesas dessa empresa, você chega no lucro, que muita gente acha que é a linha final da contabilidade, não é, tá? Do lucro você retira esses recursos a poupar, tá? A penúltima caixinha que aparece nessa coluna 2 é o mesmo valor que está na última caixinha da coluna 1, então os recursos que estão previstos ficar na empresa, ficam na empresa. E aí sobra o resultado que você tem a retirar. Para um negócio jovem, provavelmente não tem resultado a retirar. Você acabou de montar uma empresa, você tem que ficar injetando dinheiro nela, alguns ciclos, para que a concorrência não consiga te alcançar. Vai parecer que seu negócio teve sucesso, vai parecer que ele é muito bom, há uma tendência dos concorrentes quererem montar algo parecido com o seu. Se você está ganhando dianteira, vai chegar uma hora que o concorrente fala, putz, com ele eu não consigo concorrer. Né? Para ter esse lance do... Quem explica muito bem isso, a leitura do livro que trata do Oceano Azul, né? Deixa muito claro essa questão de que é importante eu garantir um certo distanciamento de concorrentes jovens para que eu possa ter um negócio um pouco mais tranquilo. Então, a Estratégia do Oceano Azul é um livro muito interessante, vale a pena ser lido para você poder entender o que é esse lance de ganhar dianteira. Tá? Eu tenho a dianteira de 22 anos de experiência em relação a outras pessoas que falam de finanças pessoais, pessoas que estão começando nesse mercado, que estão há 4, 5, 6 anos trabalhando e que certamente têm fragilidades na sua forma de orientar. Tá? Eu tenho
um número de alunos, de casos de consultoria, de experiências, de testes feitos, de carteiras montadas, um histórico muito longo que me dá um diferencial. Isso me ajuda a não me preocupar com a concorrência. Meu trabalho fica muito diferente da concorrência, muito mais autêntico. Tá? Mas, enfim, quando eu coloquei a coluna 1, coluna 2, eu fechei o que seria a gestão do negócio. Pode ser feito em 2 planilhas isso, gente. Quando um negócio precisa de investimento para crescer mais rápido, ele vai talvez oferecer menos retiradas. Mas aqui eu fecho as finanças do negócio junto com a estratégia. Olhando para o lado pessoal do empreendedor, os planos da família também são ambiciosos, e têm sonhos a serem conquistados. Eu tenho que organizar esses sonhos, entender quais são, quanto custam esses sonhos, quanto eu teria que poupar para realizar cada um deles. Vários sonhos vão acontecer em paralelo, sonhos de curto, médio e longo prazo. Eu tenho que entender que para realizar muitos sonhos na vida eu vou gastar um bom dinheiro. E provavelmente essa última caixinha de recursos a poupar será uma caixinha robusta. Uma grande parte da minha renda vai nessa construção de sonhos. Se eu montei bem a estratégia, eu chego na 4ª coluna do meu planejamento de família empresária, né, em que eu vou enxergar o resultado que eu posso retirar da minha empresa quando houver, mas a renda que um dos membros do casal tem, como assalariado ou como empreendedor, enfim, mas eu vou juntar as finanças do casal para que eu possa realizar mais sonhos. Somadas as rendas, eu vou retirar da renda os recursos que estavam previstos poupar. Você lembra da ordem das escolhas? Por simplificação, não coloquei aqui os gastos com qualidade de vida, tá? Mas eles entram na sequência. Mas tirados os recursos a poupar, eu chego nos gastos da família. E percebam, gente, isso é muito importante, que os gastos da família são o último elemento de decisão, né? Ou seja, eu tenho um negócio, eu estou estimando o que eu preciso fazer para esse negócio crescer, eu estou restringindo retirar esse negócio para que o negócio cresça mais rápido, eu estou priorizando os sonhos de família, e a última coisa que eu vou priorizar é o estilo de vida da família. E como consequência, necessariamente, eu tenho que ter uma vida mais simples para que todo o resto aconteça. Mas aqui acho que tem que ficar claro para todo mundo que essa vida mais simples não é uma vida de sacrifícios por 20, 30, 40, 50 anos. Se eu souber dosar esse sacrifício nessa fase de grande investimento no meu negócio, talvez em 6 meses, talvez em 1 ano, esse negócio já esteja virando e trazendo uma receita muito mais alta, um lucro muito mais alto, me permitindo reverter esses sacrifícios rapidamente em mais qualidade de vida, em mais experiências. Eu, particularmente, prefiro que nesse momento que eu estou ganhando mais, em vez de acelerar a compra de coisas que me deem gasto fixo, eu vou acelerar as experiências, tá? Comprar coisas que eu posso descartar se houver algum tipo de imprevisto, comprar uma viagem, comprar um curso, comprar algo que transforme mais minha vida e não que simplesmente se transforme em status. Mas seguindo essa estratégia, não tem erro, são 22 anos que eu aplico isso na vida de empresários, empreendedores, médicos, terapeutas, profissionais liberais, e a mudança é muito significativa, tá? Esse é o caminho. Basicamente, para quem está tentando construir 10 anos em um, eu acho importante a gente ter um momento que a gente tem uma ruptura do antigo estilo de vida para o novo estilo de vida. O que nós estamos falando aqui, nessa estratégia, é o 5º pilar da nossa forma de pensar, do nosso modelo de construção de empresa, que se soma à rotatividade, à resiliência, estratégia, eficiência, que é uma boa alocação. Saber investir bem. Se eu estou montando um negócio, o foco do meu investimento, da minha rentabilidade, é esse negócio. Se eu estou estudando ações, eu tenho que saber alocar de maneira a o meu dinheiro crescer naquilo que eu estou estudando, não aquilo que eu estou apostando, que estão dizendo que é algo interessante. Então, a alocação é muito importante para que eu tenha uma construção de riqueza mais interessante. Por isso, eu reforço o que eu falei lá no começo, que as boas escolhas, elas começam por saber exatamente o que nós queremos, exatamente o que é importante para nós, quais são nossos sonhos. Eu acho que isso está sendo feito com maestria pelo Pablo, e acho que vocês têm uma noção muito boa do que vocês querem, mas quantificar isso é muito importante. Vou dar um exemplo aqui, essa imagem, não estou me gabando não, só se molhar a garganta, ela explica muito bem o momento que eu estou vivendo hoje. Essa foto é de mais ou menos 2013, 2014, em que eu fui participar de uma experiência lá em Daytona. Eu sei que o Pablo corre também, tem o carro dele, encontrei a galera lá fazendo curso comigo em Interlagos, conversando bastante, mas eu sempre gostei de automobilismo, sempre gostei de carro esportivo, né? E
o momento da minha vida em que eu estou comprando um carro esportivo é agora. Eu já há 10, 12 anos que eu tenho muito sucesso no meu trabalho, mas eu sempre preferi as experiências como essa. Imagina a fortuna que é dirigir um carro de NASCAR em Daytona. Vocês imaginam? Essa fortuna é $400, gente. É uma barganha perto do que é o IPVA de um carro esportivo que você não consegue dirigir bem, né? O fato de eu ter me envolvido ao longo dos anos com experiências como pilotar no autódromo, frequentar os eventos que eu era convidado quando eu ia visitar concessionárias, dizer que estava interessado, as pessoas, puxa, mas tem patrimônio? Tenho, prova aqui e tal. Enfim, eu demonstrava meu interesse nos carros, mas eu fui participando de eventos, fui me envolvendo, né? Hoje eu sou embaixador de uma marca de carros esportivos, embaixador da Audi, sou convidado para eventos o tempo todo, participo de treinamentos em autódromo com frequência, fruto do envolvimento, que explica muito bem aquela questão de pequenos sonhos associados aos grandes sonhos serem colocados em sequência, tá? Só uma fotinha que prova que sou eu mesmo, tá? Richard Petty Experience, né? Richard Petty foi The King, né? Um dos grandes pilotos da história, e nessa primeira experiência em altíssima velocidade eu passei 270 km por hora lá em Daytona, né? Uma das grandes lendas do automobilismo, enfim. Mas o fato de eu estar no momento de experiência fez com que eu estivesse num momento muito rico da minha vida, mesmo não gastando com aquilo que as pessoas simbolizam como status. Então, eu pilotei muitos carros esportivos, eu viajei muito com experiências em autódromos como Las Vegas, Interlagos, Jacarepaguá, para, num dia, poder entrar numa pista com o meu próprio carro. Tá? Então, é muito importante ter essa ordem das escolhas. E uma outra situação que eu coloco como exemplo aqui, meio que para fechar nossa reflexão, da casa de campo que eu tenho. Muita gente conhece minha casa de campo em São Roque. Aqui vocês estão vendo na tela uma foto dela quando ela foi comprada. Era uma casa muito simples, já meio velhinha, meio caidona, né? Tinha lá você vê lá do lado da piscina, parece um barracão, que na verdade é uma churrasqueira. Então, se você der uma fuçada no meu Instagram de 2015 para cá, que foi quando eu comprei a casa, você vai ver várias cenas dessa casa no momento que ela foi comprada. E num dado momento eu decidi reformar essa casa, transformar ela em algo com mais segurança, né? Então, virou meio que um bunker, né? Ela tem uma série de aspectos de segurança e virou uma casa totalmente sustentável. Vocês veem do lado da piscina, onde era o barracão, tem que hoje é meu escritório, salão de jogos, tem uma usina fotovoltaica. É uma casa em que eu fiz um investimento para que eu gere minha própria energia sem poluir, eu gaste minha energia sem... aliás, eu utilize minha energia sem gastar por ela. Não tenho risco de falta de água, porque eu capto água da chuva, eu trato meu próprio esgoto, eu consigo tirar água do lençol freático sem risco de estar contaminado, porque eu não tenho fossas sanitárias nessa casa. Então, eu tenho uma série de elementos nessa casa que foram fruto de um investimento, tá? É uma casa que eu posso falar para você, foram alguns milhões que eu investi nessa casa, mas essa casa, hoje, ela me traz um retorno que eu tenho custo zero de energia, eu tenho custo zero de água, né? Hoje, exatamente hoje, no dia que eu estou falando com vocês, começou um racionamento de água na região onde eu tenho minha propriedade. Eu não vou sofrer com esse racionamento, porque eu tenho água reservada por mais ou menos 40 dias na minha casa. Então, tudo isso me traz uma tranquilidade, que eu sei que essa casa bem cuidada, ao longo dos próximos anos, será a minha aposentadoria com custo praticamente zero. O investimento que se faz hoje é para trazer um retorno a médio e longo prazo. Para chegar nessa casa, eu fui atrás de casas de aluguel, fui atrás de experiências, casas de veraneio que as pessoas disponibilizaram para aluguel, fui experimentando até chegar no local ideal, no alto de uma colina, numa cidade próxima de São Paulo, enfim, com a privacidade que eu preciso. Hoje nós temos uma tranquilidade. Se você quiser conhecer um pouco mais no meu canal do YouTube, tem a playlist Casa Inteligente para entender um pouco mais desse meu projeto, tá? Na prática, eu estou priorizando hoje uma vida mais sustentável, né? Estou citando aqui o que eu falei agora há pouco. Tem o reuso de água, né? A água do banho vai para a irrigação, eu não produzo esgoto, o esgoto é tratado na própria propriedade, tenho aquecimento e geração de energia elétrica vindo do sol, praticamente sem custo, e tudo isso trazendo mais tranquilidade para a nossa família. Enfim, tudo isso para colocar para vocês uma reflexão sobre uma frase que eu repito com muita frequência, acho que muitos de vocês conhecem, né, que eu falo que enriquecer é uma questão de escolha. E eu pergunto para vocês, é ou não é
uma questão de escolha. Eu espero ter deixado claro para vocês, nesse nosso breve momento, nesse honroso momento que me concederam para falar para os alunos do Pablo aqui, para o 10 em 1, que sim, nós escolhemos nosso caminho, nós escolhemos nossa estratégia, não importa se ganhamos pouco ou muito, eu também já ganhei menos de um salário mínimo, tá? E foi durante um tempo, tá? Eu comecei a fazer poupança aos 26 anos de idade, com 26 anos de idade meu patrimônio era zero, então eu trabalhava, dava aula de inglês, e o pouquinho que eu ganhava, às vezes eu conseguia fazer um passeio de fim de semana com a minha namorada, né, ou esposa, mas enfim, deixa eu deixar de compartilhar a tela aqui para vocês me verem um pouco mais em tela cheia. Vamos aqui. Eu acho que é muito importante entender que a qualidade das escolhas que nós fazemos é fundamental para que a gente tenha uma vida de mais experiências, uma vida de mais segurança, uma vida de mais riqueza. E mais, gente, eu sei que nem todo mundo aqui está no Brasil, mas o Brasil é muito generoso para quem consegue se organizar. Nós temos uma educação, infelizmente, limitada. Quem pensa, se organiza, e começa a colocar projetos para funcionar, perceber que o mercado de investimentos, o mercado de oportunidades, o mercado das grandes escolhas é um mercado que está sedento por pessoas que estão com um pouco mais de capital, um pouco mais de organização. Então, eu acho que com um bom planejamento, com uma boa estratégia, com bons investimentos também, você consegue realizar seus sonhos com mais tranquilidade. Tenho certeza, enquanto eu falava, não tive tempo de olhar aqui o chatzinho, o pessoal estava comentando, do oi, do tchau, agradecendo, mas enfim, não vou conseguir responder aqui ao vivo, mas eu vou fazer o seguinte, terminando esse nosso papo aqui, eu vou para o Instagram, vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês colocarem as dúvidas que vocês têm em relação a essa estratégia, ou dúvidas em geral em relação ao planejamento. Fiquem à vontade, vou responder de forma aberta, tá? Não vou identificar a pergunta de vocês, não sei que seja preciso que vocês coloquem isso, mas enfim, estou abrindo na sequência uma caixinha de perguntas aqui para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Quero agradecer ao Pablo Marçal, a equipe que me convidaram para estar aqui nesse momento compartilhando minha forma de pensar, agradecer ao interesse de vocês por terem discutido o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e tenho certeza que esse momento que nós tivemos juntos é um momento que fez ligar algumas chavinhas na cabeça de vocês. No fim do mês de agosto, eu vou estar começando uma nova turma do meu curso Inteligência Financeira, se for compatível com a agenda de vocês, for compatível com o investimento de vocês. O investimento é um detalhe menor, porque eu acho que quem investe num curso de inteligência financeira tem um retorno muito rápido, mas sendo algo que vocês conseguem abraçar um projeto de 3 meses, né, alinhados com o 10 em 1, eu acho que vocês vão perceber que vai se pagar muito rapidamente, porque o curso é focado em transformação também. Então fica o convite para se inscreverem no plano definitivo, que é aquela semana de aquecimento para o curso de inteligência financeira, meio que um nivelamento, e aí daqui na primeira semana de setembro a gente começa o curso juntos, tá? Espero que vocês aproveitem a oportunidade. Eu estou numa fase de reformulação da minha vida, meus filhos estão ficando adolescentes já, eu tenho que me dedicar mais a eles, talvez tenha algum intervalo em breve no curso Inteligência Financeira, então aproveite a oportunidade para aprender um pouco mais sobre as minhas ferramentas, tenho certeza que ninguém vai se decepcionar. Obrigado a todos, gente, bom trabalho para vocês, e na sequência estou abrindo a caixinha de perguntas no meu Instagram, tá? Instagram, fácil, Gustavo Cerbasi, vocês encontram lá, legal? Muito obrigado e até breve. Espero que a gente se encontre pessoalmente logo, né, gente? Essa pandemia está para a gente se ver só nessa telinha quadrada aqui. Eu me acostumei com isso, mas é muito mais gostoso pessoalmente, que a gente se encontre, nossos caminhos vão se cruzar. Se a gente se cruzar por aí, gente, vai ser um prazer dar um aperto de mão, um abraço e celebrar o que vocês colocaram em prática desse aprendizado. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Até mais.